Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, te louvo e te agradeço por esse momento precioso de louvor, adoração e de meditar em Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, na instrumentalidade do Teu servo, que o Senhor o use para a glória do Teu nome. Ilumine o nosso entendimento, assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. A caneta está onde? Na caneta? Então tá bom. Então passa aí, né? Então beleza. Vai estar no púlpito. É que eu queria usar o microfone. Boa, valeu. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Depois de louvarmos ao Senhor com essas canções, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. É que ali no slide está 2, mas é Lucas 1. Tá, eu errei. Abre a sua Bíblia no capítulo 1 de Lucas. Os versículos estão certos. Lucas 1, a partir do 26. Lucas 1, 26. Diz assim o texto. Acompanhe comigo aí. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, entre o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Somente até aí. Pode mudar o slide, Júlia, por favor. Eu queria falar um pouco com vocês sobre gravidez. Eu não sou médico, mas sou pai. Então, eu tenho um pouquinho de experiência sobre isso. A gravidez é um momento muito mágico na vida de uma família. A espera de um bebê, né, a forma assombrosa como os ossos se formam no útero de uma mulher, como todo o seu organismo é desenvolvido, como toda a sua estrutura celular e todo o seu corpo é desenvolvido dentro do ventre de uma mulher, é algo assim fantástico. E a mulher, ela passa por muitas transformações nesse processo, né, tanto fisiologicamente como mentalmente, como emocionalmente. Às vezes o pé incha, às vezes o rosto fica inchado, né, na parte física e emocionalmente também. Muitas coisas acontecem na meditação dela, como será o seu filho ou como será a sua filha. E existe uma coisa que muda consideravelmente, que é o apetite, é o paladar. Alimentos que até então eram saboreados normalmente, parece que agora causam enjoo. Um simples cheiro de algum alimento já causa um enjoo, uma náusea, já gera um vômito. Eu lembro de uma vez que
eu saí com a Raquel numa churrascaria em Araras, e ela estava grávida do Azaf. E eu gosto muito de carne vermelha, então eu levei ela numa churrascaria para a gente comer. E aí a gente pediu um prato lá, e veio aquele richô. O garçom encostou com aquele carrinho e richô, a chapinha estralando e a fumaça. Bonito de ver. Quando o rapaz abriu aquela embalagem, aquela fumaça inundou a mesa. Na hora, deu aquela ânsia de vômito e ela correu para o banheiro e o almoço acabou. Eu tive que embalar aquela carne e comer em casa, sozinho. E, por outro lado, a fome também aumenta muito, mas muito, muito mesmo, ao ponto de ter algumas vontades estranhas, alguns desejos esquisitos, assim, sabe? Tipo, dá para você ir lá buscar a maçã no Sempre Vale do Prado ali para mim, por favor? Eu falei, não, Raquel, eu vou aqui pertinho, aqui no Pague Menos, aqui mesmo, ou no Quale Mais, aqui que é mais perto. Não, tem que ser a maçã do Sempre Vale. É aquela que eu quero comer. E ela fez isso, não foi uma, duas vezes não, foram várias. Eu estava vendo uma entrevista da Beyoncé, por exemplo. A Beyoncé disse que teve um momento da gravidez que ela estava com vontade de tomar sorvete com pimenta. E outros desejos esquisitos. Eu já vi algumas grávidas que consumiam uma bandeja de gelo por dia. Uma bandeja de gelo por dia. A sensação de mastigar o gelo. E aquilo foi... Aquele desejo estranho foi tão a fundo que ela começou a saborizar o gelo. Ela colocava algumas gotas de limão, de laranja, e o gelo saborizado, e uma bandeja por dia. Quiabo com maionese, carvão, tijolo. É sério, tijolo. É sério, isso é esquisito, mas é verdade. E os desejos são bem assim curiosos, né, o que acontece com uma mulher na gravidez. E eu comprovei um pouco disso de perto. E então a gravidez é uma experiência que divide a história da mulher. E antes e depois da maternidade. A mulher, quando é mãe, ela é uma nova mulher, é uma nova experiência. Porém, infelizmente, pode mudar, Júlia. Infelizmente, nós não temos somente esse lado bom da gravidez. Nós temos alguns dados no Brasil que são um pouco alarmantes. Eu tentei encontrar dados mais recentes, mas esses foram os dados que eu encontrei. De uma gravidez precoce, de uma gravidez na adolescência. Ela tem alguns prejuízos, né? O primeiro dado que eu encontrei foi que em 2016 nasceram 24 mil bebês, 24 mil crianças, de adolescentes até 14 anos. Eu considero uma criança, né? 14 mil bebês. Né? Outros 477 mil foram entre mães de 15 e 19 anos. Os números estão diminuindo, mas ainda são altos. Em 2018, a gente já encontrou ali 432 mil bebês até 16 anos. Então, são números assim, onde nós vemos que a descoberta da sexualidade pelas meninas, ela tem diminuído, ela tem se tornado cada vez mais precoce, as nossas crianças estão sendo praticamente sexualizadas. E eu não estou dizendo aqui das crianças que são abusadas, eu estou dizendo de adolescentes que são inseridas no mundo de descobrir o seu corpo, de ter relações sexuais ainda crianças. A evasão escolar entre elas é absurda. 3 em cada 10 apenas continuam estudando. A maioria abandona a escola, a maioria foge. A maioria perde as amigas. A maioria é mal vista pela sociedade. O preconceito social de uma menina que tem um filho nessa idade é muito grande ainda, é muito forte. E há todo um isolamento. Muitas delas são levadas à depressão pré-parto. Depressão pré-parto. Elas enfrentam angústias, enfrentam olhares tortuosos na sua direção, né? Muitas delas são levadas por isso a abortar. Muitas delas são levadas a fazer essa escolha triste de dar um fim na vida dos seus filhos. O lugar das crianças não é tendo relações sexuais, elas precisam estar na escola, elas precisam ser ensinadas que o seu Criador não as criou para antecipar as etapas das suas vidas.
Esse é um dado que precisa mudar no nosso país e no mundo. As crianças precisam estudar, as crianças precisam ter infâncias, as etapas não precisam ser atropeladas. É necessário que isso mude, e nós como igreja, como promulgadores do reino de Deus, nós precisamos trabalhar para isso. E o texto que nós lemos, ele fala também de uma adolescente, porque Maria era uma adolescente. Alguns estudiosos dizem que ela tinha entre 14 e 17 anos. Só que nós estamos falando de 2000 anos, de uma janela de 2000 anos. A cultura naquele período não era como a nossa. Libertina, talvez. Onde você vê crianças, adolescentes, né, crianças entre pelo menos 7, 8 anos, em vídeos, dançando, sensualizando na internet. Nesses aplicativos de vídeos, você encontra muito. Naquele período era diferente, era uma sociedade completamente patriarcal. A mulher tinha pouca voz. E os casamentos eles aconteciam mais cedo. O namoro não é como agora. Maria, ela era uma adolescente que estava noiva, ela ia se casar. Ela estava preparando todo aquele clima de pré-casamento, pré-nupcial, preparando o lugar que ela ia casar, contratou uma cerimonialista, contratou um buffet, né? Contando para as amigas como que ia ser o vestido, todo aquele sonho, né, que as meninas têm de projetar o dia do seu casamento. Sonhando, José provavelmente já estava pagando o dote para os pais de Maria, porque tinha essa cultura, precisava pagar o dote para os pais. Então o clima de casamento era esse. Essa era a expectativa de Maria, uma jovem adolescente, sonhando com o marido, em formar uma família. Pode mudar, Júlia. E aí, quando pensa que não, diante disso, um anjo aparece para ela. Diante toda essa expectativa que ela estava tendo do futuro, um anjo aparece para ela, o anjo Gabriel, conforme a gente viu no texto. E esse anjo diz para ela assim: você vai ficar grávida. O Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ficar grávida. E se você lembrar no texto, você vai ver que Maria se perturbou profundamente. Ela ficou perturbada, mas como vai ser isso? Porque eu não tenho relação com homem nenhum. Como que eu vou engravidar? E esse perturbar-se de Maria, quando você vai no original, você vê que ela ficou completamente angustiada de saber como que ia ser aquilo. Como uma menina no século I, adolescente, ia aparecer grávida e o marido o noivo não assumiria que era dele. Ela seria apedrejada em praça pública, morta, por causa do seu pecado. Talvez durante os 9 meses de gestação, ela ia ter que inventar 300 explicações, porque as pessoas não iriam acreditar que ela estava grávida do Messias, que ela estava grávida do Salvador do mundo, do prometido, do profetizado, séculos atrás, por todos os profetas. Ela ia ter que inventar desajeitadas explicações, enquanto a sua barriga crescia, para as pessoas, de que aquele filho não era filho de José, e que ela ainda não estava casada. Uma notícia que alarmou em alguma medida o coração daquela mulher. Deixou as suas expectativas, os seus planos, todos eles escorreram pelas mãos. Talvez ela quisesse ser mãe, sim, mas depois que se casasse, depois que formasse uma família com José. E de repente o anjo aparece e diz: você vai ficar grávida pelo Espírito Santo, um ente santo. Você vai ficar grávida por esse método, por esse meio. Maria, pode mudar. Maria foi a primeira pessoa que entendeu o alto custo que tem em seguir a Jesus. Ela foi a primeira pessoa que experimentou que os seus planos, ela precisava renunciar a quem ela era, renunciar aos seus projetos pessoais, para se alinhar com a vontade de Deus. A primeira pessoa a receber a Jesus.
A primeira pessoa que entendeu que no reino de Deus, as coisas funcionam sobre o governo de Deus. Nós somos praticamente plebeus neste reino. Mas o próprio rei, segundo Gabriel, estava habitando aquela mulher. Maria seria a hospedeira do Salvador do mundo. Maria seria o receptáculo daquilo que é maior do que o mundo todo, daquilo que é maior do que o universo todo. E é por isso que ela aceita o convite. Seja feita como a sua vontade. E num ato de fé, num ato de um coração contrito, ela recebe essa notícia. Difícil. Tudo aquilo que ela imaginava, o mundo dela foi virado de cabeça para baixo. Ela foi levada para o Egito com o marido. Esse tempo era um tempo onde Herodes governava a Judéia. E Herodes era um ditador, um tirano, cujo reino não podia ser abalado, cujo reino ele queria que o reino perpetuasse. Nós temos registrado na Bíblia o conhecido massacre dos inocentes. A gente sabe mais para frente que ele manda matar todos os infantes, um verdadeiro infanticida. Ele mata todas as crianças abaixo de 2 anos, porque ele tinha a ideia de que o reino dele não teria fim, de que o reino dele seria perpétuo. Mas ele não sabia que os planos do mundo, desse pequeno planeta azul suspenso na Via Láctea, dentre tantas galáxias, Deus tinha um plano para visitar aquele mundo e visitar com poder, e o reino dele sim não teria fim. Não só fim em duração, mas fim em extensão. Ali no ventre daquela mulher, naquele ventre que foi visitado por Deus, nós temos o rei, cujo reino não tem fim. Não tem fim na sua duração, porque é eterno, e não tem fim na sua extensão, porque ele governa sobre tudo. Reverberando o que Kuyper diz, não há nada, nem um centímetro, eu até diminuo essa distância, nem um milímetro qualquer, na qual Deus não diga, é meu e eu governo. A visita, pode mudar, Laura, por favor, Júlia. A visita no ventre daquela mulher, não foi como a recepção de um rei, como nós temos costume de ver os reis, e eles tocam trombetas, eles têm cavalarias e carruagens. A Rainha Elizabeth, na década de 70, o primeiro e único registro que teve sobre o quanto ela gastou para ir nos Estados Unidos numa visita, $20 mil. 20 milhões de dólares, melhor dizendo. Isso na década de 60, você imagina quanto dinheiro não era. Ela tinha 2 roupas para cada refeição. Ela levou a própria carruagem, ela levou todos os seus empregados, os seus súditos da coroa, ela levou com ela. Com toda a pompa. Ninguém podia chegar perto. Seguranças. A chegada do Rei do Universo, ela foi silenciosa. Ela foi discreta. Foi uma aparição discreta, não tinha holofote, não tinha glamour, não tinha pétalas de rosa sendo jogadas. Não tinha repórteres, não tinha paparazzi, não tinha live, não foi feita uma live. Foi da maneira mais silenciosa possível que o rei de todo o universo, aquele que, por meio do qual nada do que foi feito se fez, ele se encolheu, mas ele se encolheu tanto, que ele ficou menor do que um óvulo. Aquele que por meio do qual todas as coisas foram criadas, aquele por meio do qual tudo se fez, ele se auto-encolheu, no tamanho de 0,1 milímetro, numa inseminação espiritual, numa inseminação feita pelo próprio Espírito de Deus, adentrou aquele óvulo e se tornou um zigoto. Essa inseminação espiritual, feita pelo Espírito Santo, gerou Jesus no ventre de Maria. Como um jardineiro que prepara, que cria o seu jardim, que pega a semente e planta no seu jardim, abre a terra, planta, afofa a terra, rega, cresce aquela planta.
É como se o jardineiro se transformasse em semente, se plantasse no meio das suas plantas e crescesse no meio delas e vivesse no meio delas. O mistério da encarnação é algo tão precioso que talvez a nossa mente limitada não consiga entender o que é um Deus se tornar homem. Aquele Deus todo-poderoso que abre os mares, cuja voz treme o deserto, cujos Líbanos tremem diante da sua voz. Ele abre os mares, ele anda sobre o mar. Ele realiza milagres estrondosos. Nós vimos no Antigo Testamento. Tantas obras poderosas foram feitas por meio da sua mão. Ele não vem com toda a pompa de um rei, com toda a cavalaria. Ele decide vir ao mundo como um bebê. O Julinho disse aqui na ministração. Ele vem como um bebê. É diametralmente oposto ao do que nós estamos acostumados a ver por aí. O rei de toda a terra, o rei de todo o universo, aquele que governa todas as coisas pelas palavras do seu poder, ele decide vir ao mundo, não numa tempestade de relâmpagos, estrondosos e trovões, e miríades de anjos cantando, anunciando, aí vem o rei. A chegada dele é silenciosa, sem holofote, é humilde. Entrando no ventre de uma mulher. E ele nasce como um bebê. O onipotente Deus engatinhou. Deus, o Pai, entregou o seu filho na mão de um carpinteiro e de uma adolescente, para ser cuidado, para ser amparado por ele no começo da sua vida. Ele se esvaziou de tudo que era seu por direito. E no Antigo Testamento, quando se fala da aparição de Deus, nós vimos em Isaías, há um terror das pessoas que têm contato com Deus. Isaías, ele fica completamente desesperado, ele fala, ai de mim, que vou perecendo, ai de mim. É uma expressão muito forte no hebraico, é uma expressão de desespero, de deslumbramento, mas de desespero. João no Novo Testamento, no Apocalipse também, ele desmaia. O judeu, ele tem ele nem pronuncia o nome de Deus, se ele vê Deus, ele desmonta. Tamanho terror é acometido por ele. Os judeus não entenderam no Antigo Testamento, os hebreus não entenderam que o Deus que estava falando com eles era um Deus de amor e que ia enviar o Messias. Quem tem aquário aqui sabe que quando você vai cuidar dos peixes, você pode cuidar deles todo dia. Toda vez que você aparece, eles fogem. Eles correm, eles se escondem. Eles nadam e se escondem nas grutas ali. Mesmo que você dá comida para eles 3 vezes por dia, a mesma mão, o mesmo gesto. Você lava o aquário, você os alimenta, você cuida de cada um deles. Não tem uma forma deles olharem para você e reconhecerem que é você que cuida deles. Somente se você se tornasse um peixe e entrasse no aquário, para falar a mesma linguagem deles, comer a mesma comida que eles, viver no mesmo ambiente que eles. E foi justamente isso que o Senhor faz na sua sabedoria eterna. Ele entra no tempo, como o pastor Nito acabou de ler aqui, fenomenal, Agostinho. Ele entra no tempo. Essa foi a forma de ele retirar o medo que nós tínhamos da sua presença. O temor, o pavor. Ele se faz homem. Ele anda entre nós cheio de graça e cheio de verdade. Jesus decide sair da sua glória e visitar esse pequeno planeta onde estão pessoas como eu e você. Ele avança esse tapete negro salpicado de estrelas, diminuindo, diminuindo, diminuindo até se tornar homem. Na maior humilhação que existe, não há um livro, não há uma situação mais humilhante do que essa. Quando um Deus se torna homem, quando um Deus se submete à sua própria criação. E ele é morto, ele é torturado até a morte.
nesse sinal estranho, incompreensível de amor, de morrer pela sua criação. Nenhuma religião do mundo você vai encontrar algo como nós temos em Jesus. Todas elas nós precisamos alcançar o céu. Todas elas nós precisamos ser puros, precisamos ser eticamente perfeitos, nós precisamos ser moralmente perfeitos para chegar ao céu. Todas elas. Mas somente no cristianismo nós encontramos que o céu veio até nós. O céu, o próprio céu veio até nós. Spurgeon diz que se ele for para o céu e ele não encontrar Jesus, o céu não é céu. O céu só é céu porque Jesus está lá, porque o nosso Salvador está lá. Pode mudar lá, por favor, Júlio. E de tudo que falei até agora, de todas as coisas que ainda vou falar, que eu estou caminhando para o final, eu quero que você guarde no coração que essa frase, assim como Jesus foi gerado no ventre daquela mulher, por essa inseminação espiritual do Espírito Santo, a minha oração, o meu desejo é que ele seja gerado no seu coração, se ainda não foi. Você precisa ser penetrado pela pessoa do Espírito Santo e viver uma nova vida. Ele poderia nascer 1000 vezes em Nazaré, trilhões de vezes ali em Belém, mas ele precisa nascer só uma vez em você, para que você viva uma nova vida, para esse coração de pedra seja transformado em coração de carne. E isso não acontece quando você faz uma declaração de que aceita Ele. Isso acontece quando o Espírito Santo implode você. O Espírito Santo queima o seu coração, transforma, coloca vasos sanguíneos, e a vida que foi gerada em Maria, faça com que o mesmo Espírito Santo gere em você Jesus, que Ele cresça em você e que você desapareça. É necessário que Ele nasça no seu coração, que tudo na sua vida seja direcionado a Ele. As pessoas criticam a gente porque a gente abre mão de quem nós somos para ser o que a Bíblia diz. A questão é que a Bíblia é o verdadeiro espelho, ela mostra quem você é, e você não quer ser como você é. E você só vai conseguir ser quem você precisa ser, se o Espírito Santo romper a surdez do seu coração. E você viver essa nova vida que o Espírito Santo vai gerar em você. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, de forma que você vive essa vida. Um planeta foi visitado dentre trilhões de planetas nesse universo gigantesco, mas ele avançou toda essa escala do tempo, de eternidade para um tempo, por uma régua temporal, sendo que ele poderia habitar em várias galáxias, vários planetas, várias constelações, mas ele resolve visitar esse planetinha azul suspenso, e entrando mais dentro desse planetinha, ele quer habitar no seu coração. E eu espero sinceramente que ele já esteja aí. Ele poderia habitar todos esses lugares, mas ele decidiu fazer você de casa, tornar você a habitação dele. É estranho, porque ele tem um céu rodeado de anjos para habitar. Os anjos os louvam, mas ele não morreu pelos anjos. O nosso louvor é diferente, porque ele veio até nós, ele se fez um de nós. Eu vou conjecturar aqui, mas os anjos talvez cochichassem entre si, mas o que ele está fazendo lá? O rei, o Deus, o que ele foi fazer naquele planeta azul? Aquelas pessoas que muitas vezes vivem suas vidas sem dar a mínima para o que ele fez. Mas essa é a loucura do Evangelho, essa é a loucura da pregação. Quando Deus se faz homem, e o Natal só é Natal quando Jesus nasce dentro de nós. A gente sabe muito bem que as pessoas fizeram dessa data uma data comercial, como fizeram da Páscoa.
Mas nós, como igreja, quando nós comemoramos a ceia, nós declaramos, nós fazemos memória dele. Jesus morreu a seu tempo por pecadores. E ele habita você e eu. Cara, você é repositório, você é um vaso de barro, onde o tesouro absurdo e cabe dentro de você. Cara, Deus está dentro de você. O Espírito Santo habita o seu coração. O Espírito Santo foi enviado por Ele para levar você até Ele. A inseminação espiritual também foi feita em você. Jesus se encarnou para possibilitar que nós fôssemos sua casa. Ele disse para João: eu vou preparar lugar para eles. O lugar é você. O lugar que ele deseja habitar é você, porque mais para frente você vê ele dizendo no mesmo tempo: eu e meu Pai iremos nele e faremos nele morada. Existe algo muito maior em você do que você imagina, do que você é capaz de perceber, do que eu sou capaz de notar. Cara, Deus habita em você, o Espírito Santo habita você. Se você caiu, se você tropeçou, se você pecou esses dias e você ficou mal, corra para Ele. Tire toda a mobília antiga que tem dentro do seu coração e convide Ele para ficar dentro do seu coração. A preocupação de Davi em tudo que ele fez não era ser morto pelo que ele fez, ou ser preso, ou ser expulso. A preocupação de Davi era: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Se o Espírito do Santo do Senhor está nascendo no seu coração, gerando uma nova vida, regenerando você, é para que você conheça Jesus e Jesus seja gerado dentro de você. E as pessoas, apesar de ser algo silencioso no seu coração, as pessoas vão ver os fatores externos dessa inseminação que o Espírito Santo fez dentro de você. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele vive para a glória de Deus, ele namora para a glória de Deus, ele trabalha para a glória de Deus, ele estuda para a glória de Deus. Tudo envolve a glória de Deus, porque ele entende que aquele ser poderoso, glorioso, na qual faltam palavras para descrever, ele está dentro da gente. Eu não quero aqui ser coach cristão e dizer que você é especial. Não, você não é, mas o que está dentro de você é. O Espírito Santo de Deus trabalha em você e torna você habilitado para viver diante de Deus. Cara, Jesus morreu por você, Jesus morreu para habitar o seu coração. Assuma isso, perceba esse Espírito Santo trabalhando dentro de você e você perceba Jesus sendo forjado no seu caráter. E você começa a entender que nada é por acaso, a propósito. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que tem trilhões de planetas por aí. Deus não dá tiro no escuro. Se você está aqui essa noite, é porque o Espírito Santo trouxe você aqui para trabalhar no seu coração e fazer com que essa vida de Jesus seja gerada em você e você tome o caráter de um homem perfeito, de um varão perfeito. Porque pode mudar, Júlia. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Pode mudar mais um, por favor. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sim, Maria deu a luz, mas ela não deu a luz a uma criança. Ela deu a luz do mundo. A luz que ilumina o caminho dos homens, que transporta ele das trevas para o reino do seu amor. Você é servo, você não é escravo do pecado, o seu status foi atualizado, você é santo. Você é súdito de um reino de amor, do reino de Deus. O reino de Deus não está fora, o reino de Deus está em você. O reino de Deus está crescendo em você, está ganhando corpo em você, porque o Espírito Santo faz isso no seu coração. Lembre-se que
Natal só pode ser celebrado se Jesus nasceu no seu coração. Não importa o dia que ele nasceu. Se foi 25 de dezembro, se foi em outubro, se os estudiosos dizem isso ou aquilo. O importante é que ele nasça no seu coração. Eu queria convidar o pastor Newton para orar. E eu encerro aqui, que Deus abençoe.